Sabiam que o aplicativo Buser pode parar de operar em todo o Brasil? Mais uma edição do projeto Vai de Ônibus aqui no YouTube. O fim da Buser? Se liga aí, vamos lá. E aí, passageiros, olá, sou eu, Márcio, aqui do canal Vai de Ônibus. Se vocês não conhecem o canal, eu trago aqui, vídeos sobre o transporte público na Grande São Paulo e já estamos expandindo, graças aos colaboradores, para outras cidades. Em breve tem Vai de Ônibus em Jundiaí, Vai de Ônibus em São José dos Campos. E, bom, confiram aí o trabalho do Márcio e já se inscrevam, deixem o seu like. Vamos falar sobre o possível fim dos aplicativos iguais a Buser. Se liga nessa notícia que saiu no Jornal da Tarde em 28 de maio. Um projeto de lei aprovado esta semana pelo Senado deve inviabilizar o mercado de aplicativos de fretamento, chamados os Uber de ônibus. O projeto visa ainda suspender milhares de novas linhas de transporte interestadual de passageiros. O parecer do senador Arthur Gax, do PDT de Roraima, inclusive esse cara tem familiares que são donos de empresas de ônibus. Ele veta a intermediação e a venda individual de passagem nos casos de transporte não regular de passageiros. Transporte não regular são aqueles feitos por fretamento. Empresas regulares, elas operam cadastradas na NTT, tem paradas nas rodoviárias, tem um monte de legislação que elas precisam obedecer para serem operadoras regulares. Já as não regulares são essas que prestam fretamento e são contratadas pela Buser e os outros aplicativos de fretamento. A intenção é reduzir ou encerrar as operações dos serviços de vendas de passagens por aplicativos. Ou seja, somente as empresas de ônibus poderão vender passagens. Não vai ter mais um intermediário entre a empresa e o cliente final, no caso o passageiro. Por exemplo, a Buser não é uma empresa de ônibus, ela só vende passagens de ônibus de fretamento. Segundo o site aqui, diz que a Buser já transporta 12 mil passageiros por dia aqui no Brasil. E uma das grandes vantagens ou diferenciais da Buser é oferecer serviços para qualquer cidade mesmo. Se o ônibus encheu, tem demanda, tem uma linha. Coisa que as empresas regulares ainda se negam a fazer. Por exemplo, eles não vão criar uma linha ligando, por exemplo, uma cidadezinha bem pequenininha a outra, porque o ônibus nunca vai encher. E eu aposto que muita gente está se perguntando: e por que as outras empresas então não oferecem os mesmos preços da Buser? Na Buser eu pesquisei, uma passagem em ônibus executivo para o Rio de Janeiro está saindo até R$30, enquanto nas empresas regulares o preço mínimo é entre R$70 e R$100. Isso porque as empresas regulares, assim como a Contígio, Itapemirim, Cometa, Catedral, Eucatur e tantas outras, recebem autorização do governo para operar. Mas para isso, elas precisam seguir um monte de regras para não perder essa autorização. Também tem as taxas e impostos. Então, se a passagem custa uns R$100, pode crer que no mínimo uns R$25 está em tributos. Tem a taxa de embarque, taxa de estacionamento, taxa de fiscalização, os pedágios. Enquanto a Buser não utiliza as rodoviárias. Algumas linhas aqui de São Paulo partem ali do Shopping Eldorado, do estacionamento perto da rodoviária do Tietê, ou então do aeroporto de Congonhas. Então a Buser já economiza aí em não pagar taxas para operar dentro das rodoviárias. E essa é uma das críticas que muitas das empresas regulares fazem à Buser. Por não operar nas rodoviárias, elas fazem embarque e desembarque em qualquer lugar. Que também não é assim, não é como se fosse largar a pessoa no meio da estrada, E aqui entra a motivação dessa lei. Vejam a explicação do nobre deputado: a segurança dos usuários e de todo o sistema de transporte. Isso pode até ser verdade, mas só o fato do cara ser ligado a donos de empresas de ônibus, isso já perde muito da credibilidade.
Aliás, esse projeto de lei não vai complicar somente a operação da Bruser, mas também a criação e a entrada de operação de novas empresas de ônibus. Olha só esse exemplo. Agora a VDO Tour quer começar a operar uma rota entre Jundiaí, São Paulo, Santos e Peruíbe. Meus ônibus são novos, tenho motoristas muito bons e já tenho tudo pronto. Mas segundo diz nessa lei que pretendem regularizar, essas empresas têm que seguir uma exigência muito escrota, que é ter um capital social mínimo de 2 milhões de reais. Então, eu já gastei na compra de ônibus novos, documentação, contratação de seguro, na contratação de profissionais capacitados. Agora preciso também de uma grana extra para ganhar essa autorização. Ou seja, isso vai dificultar muito a entrada de novas empresas de transporte no mercado. E quem sai perdendo com isso é você, passageiro, que vai ficar refém das mesmas empresas que já operam há muitos anos aí pelo Brasil. Eu não sei se todo mundo sabe, mas quanto menos empresas, maior será o preço, pois elas não têm tanta concorrência entre elas, podem oferecer o preço que quiser, pois o passageiro não terá a opção de escolher outro serviço de transporte. Se chama quase que monopólio, onde uma única empresa domina todo o mercado, então ela pode oferecer o preço que quiser. Ou seja, ou você paga ou não viaja. Eu vou dar minha opinião. Eu não sou nada a favor de serviços como a Bruser, pois eu duvido que elas fazem realmente um controle rigoroso de todas as empresas contratadas para prestar o serviço de fretamento. Eles não devem ter um escritório em cada estado para verificar a situação dos ônibus e ir lá conferir documentação e tudo mais. Então a Bruser, como empresa contratante, eu tenho quase certeza que ela não tem um corpo de funcionários especializados para ir em cada estado ver como são as empresas que ela contrata para prestar serviço de transporte de passageiros. Vocês acham que lá no Amazonas vai ter um escritório da Bruser para ficar lá olhando, olha, esse ônibus aqui tá perfeito? Isso explica a grande quantidade de acidentes com ônibus de fretamento aí pelas estradas do Brasil. Faça uma busca aí pela internet, como por exemplo, acidente de ônibus. Vocês vão ver que a maioria das notícias vai estar falando de acidentes com ônibus de fretamento. De um lado temos a Bruser. Não acredito que possui um controle rigoroso sobre todas as empresas de fretamento que ela contrata, e por outro lado tem as empresas regulares que fazem aquela pressão nos deputados para dificultar que entrem em operação novas empresas, ou seja, evita que apareçam novos concorrentes para elas. Eu peço ao pessoal da Bruser, se um dia esse vídeo chegar ao conhecimento deles, que me expliquem como é feito o controle de toda essa fiscalização das empresas que vocês contratam, por exemplo, ali em Roraima, no Acre, estados mais afastados. Como é que vocês fazem esse controle que tudo realmente está perfeitamente em ordem? E vocês, passageiros, prestem atenção na empresa onde vocês vão viajar, ok? Não vá contratar qualquer empresinha aí só porque é mais barato, porque pode sair muito caro isso. E faça o seu patrocínio no PicPay, via Pix, e sigam-me no Instagram, que é o @vaideônibus. E é isso aí, passageiros, até mais.